como que é que eu termino uma etapa de vida? Seja ela qual for. Seja no casamento, seja com alguém que partiu, seja no meu emprego, seja numa multiplicação de células, seja numa passagem de ano. Como que é que eu concluo etapas? Tem várias coisas que eu poderia estar falando para os irmãos, mas eu escolhi aquela que, na minha opinião, e segundo a palavra de Deus, é a mais importante. E que, quando ela não acontece, você fica preso na etapa anterior. E o que é isso? Vamos ler aqui a passagem que talvez você vai ficar mais claro pelo texto aqui da palavra de Deus. Lucas capítulo 17, a partir do verso 15. Isso aqui é a cura dos 10 leprosos. Tinha 10 pessoas que eram leprosos, Jesus estava passando, eles pediram para ser curado. E aí Jesus falou, então tá bom, vai apresentar-se ao sacerdote e dê testemunho da sua cura. Só que eles não ficaram curados instantaneamente. E os 10 pegaram essa palavra de Jesus e foram. Aí olha o que acontece. Então, Lucas capítulo 17, a partir do verso 15. Não, verso 14. Ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide e mostrai-vos ao sacerdote. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Então, eles não foram purificados instantaneamente, né? Já compartilhei isso com os irmãos. Eles foram curados enquanto caminhavam para fazer o que Jesus mandou eles fazerem. Um dos 10, vendo que fora curado, então, ou seja, a cura aconteceu no caminho, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então veja, irmãos, tem algo aqui muito importante nessa parábola, que é o que Jesus mostra. É muito importante, eu e você, quando lermos a Bíblia, ver o foco de Jesus, ver a importância que o Senhor dá. Quando Jesus ressalta algo no acontecido, aquilo ali é muito importante. E o que é que Jesus ressaltou sobre esse samaritano que voltou? O único que voltou para agradecer. Único que voltou para agradecer. E aí você vê que houve uma mudança grande na vida dele, por causa disso. Então veja, 10 receberam a cura. 10 mudaram de etapa de vida. Eram leprosos, agora não eram mais, então mudou a vida deles. Como leprosos, eles tinham um tipo de vida, agora curados, eles teriam outro tipo de vida. E aí o que acontece? Foram viver a vida sem concluir a etapa anterior. Só um voltou para concluir. Como foi que ele concluiu aquela etapa? Agradecendo a cura. Então eu vou te falar uma coisa, se você quer terminar esse ano bem, então você agradeça pelo ano que passou. E sabe, a maioria das pessoas às vezes fala, pastor, mas como que eu vou agradecer? Não aconteceu tudo que eu esperava, não aconteceu da forma como eu queria, e na verdade eu estou cheio de frustrações. Eu avaliando o meu ano, avaliando o meu casamento, avaliando o meu negócio, a minha vida profissional, os meus sonhos, o que eu escrevi no início do ano, eu não tenho muita coisa para agradecer. Na verdade eu estou cheio de frustração, e eu vou agradecer pelas frustrações. Eu ministrei para os irmãos um tempo atrás sobre frustração, então deixa eu voltar nisso aí. Frustração, irmãos, acontece quando eu e você, como servos de Deus, como homens de Deus, mulheres de Deus, não nos adequamos à vontade de Deus, não seguimos o processo divino. Nós somos crentes, nós pedimos as coisas a Deus, mas nós queremos que Deus faça da forma como nós imaginamos, e não como Deus quer que seja feito. Só que a minha visão e a sua, ela é limitada. A de Deus, ela é ampla, ela é eterna. Então Deus, todas as vezes que for avaliar algo que você pede, que eu peço, e no nosso relacionamento, Deus põe na mesa a eternidade. E eu e você raramente fazemos isso. Mas quando a eternidade é colocada na mesa, aí a gente vê que a forma como Deus fez é a melhor, levando em consideração a eternidade. Eu já dei esse exemplo aqui inúmeras vezes com os meus filhos. Quando eles pediam alguma coisa, eu falei, não, você não vai fazer isso porque isso vai trazer problemas. Os meninos, eles não entendiam. Eu falei, olha, vocês são muito crianças, não vai entender.
Não tem jeito de vocês entenderem isso. Daqui 10 anos, daqui 20 anos, nós vamos voltar a conversar sobre isso. Porque eu, como pai, estou vendo o todo da vida deles. Eles estão vendo só aquele momento. Então, o pai olha e fala, não, se eu fizer isso aqui agora, dessa forma, não vai dar certo. Então, meu neto, ele está até aí na minha casa esses dias. E ele sempre fica aí, ele gosta de ficar aí. Não sei porquê, eu sou muito ranzinza, mas ele gosta de ficar aí. Esse é um dos milagres de Deus que eu agradeço a Deus. Então, ele pede, eu quero comer doce, eu quero tomar um sorvete. Fala assim, depois do almoço, depois do jantar. Agora, eu sou mal com ele. Na cabeça dele, ele fala, mas por que eu quero comer agora? Quero tomar um sorvete agora. Eu falei, não vai tomar agora. Você entendeu? Não entendi. Eu falei, nem vai entender, mas vai ser assim que vai ser. Então, come primeiro. Aí ele come, pensando no sorvete. Mas você entende por que eu faço isso. Mas ele não entende, porque eu e você somos maduros, somos adultos, e nós sabemos, você ficar tomando sorvete, você não vai comer, se ele não comer vai fazer mal para a saúde, fazendo mal para a saúde, faz mal para ele, faz mal para mim, faz mal para tudo. Então é o seguinte, come arroz e feijão, depois você toma um sorvete. Isso é fácil para mim e para você que somos adultos, mas é muito difícil para ele entender. Ele fica frustrado, porque ele não entendeu. Vou te falar uma coisa, a sua frustração é a minha frustração, é porque nós não entendemos a eternidade. Por quê? Porque Deus é bom, porque as coisas de Deus são agradáveis e elas são perfeitas quando eu enxergo a eternidade. Quando eu coloco a eternidade na mesa, as coisas são da forma como Deus diz que tem que ser. Então veja, eu e você como homem de Deus, como mulher de Deus, nós somos protegidos por Deus, nós somos guardados pelo Senhor. Então, a frustração tem a ver comigo, com a minha visão míope, curta, e não com Deus. Então, quando tem frustração, mesmo que o ano não foi do jeito que você imaginava, do jeito que eu pensava, eu preciso confiar que foi da forma como Deus quis que fosse. Por quê? Porque nada vai acontecer na sua vida e na minha vida para destruir. Porque Deus entra em tudo e transforma tudo em bênção. Se está escrito que todas as coisas cooperam para o seu bem, para o meu bem, então eu posso olhar e falar assim, eu não estou entendendo, mas eu estou agradecido. Eu não compreendo isso, mas eu sei que será o melhor para mim. Então não deveria haver a frustração, deveria haver o quê? O agradecimento. Você entendeu por que eu tenho que agradecer? Inclusive por aquelas coisas que eu imagino que foram ruins, porque segundo a palavra de Deus, Deus vai transformar essa coisa ruim em bênção. E tem certas coisas pelas quais eu e você passamos, que aparentemente são ruins, mas estão produzindo coisas boas na minha vida. Deixa eu te dar um exemplo disso de Paulo. O apóstolo Paulo disse que tinha um espinho na carne. Mensageiro do diabo, é isso que está escrito. Não era Deus, não era o Senhor que era aquele espinho na carne, não era Deus que estava fazendo aquilo, não era. E ele orou a Deus para tirar aquilo da vida dele. Insistiu com Deus, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e Deus falou o que para ele? Não vou tirar esse espinho na carne, você vai ter que aprender a conviver com ele toda a sua vida aqui na terra. E Deus explicou, se eu tirar esse espinho na carne, pela quantidade de revelação que você tem, de experiência que você tem comigo, pelo poder que age através da sua vida, você vai ser um homem soberbo, e a soberba vai destruir sua vida. Então é melhor você ficar com esse espinho na carne e não ficar soberbo. Deus sabe, Deus conhece Paulo, Deus sabia. Agora, Pedro tinha um espinho na carne? Não, mas Paulo tinha. Agora, Pedro tinha outra coisa. Então, Paulo, aí o que Paulo falou? Eu entendi. Então, glória a Deus por essa fraqueza. Por quê? Porque Deus falou, olha, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E esse espinho na carne te torna fraco. E aí você depende mais de mim ainda. Quanto mais você depende de mim, mais você me busca. O que Deus está olhando? A eternidade. Deus não está olhando o aqui ou agora, Deus está olhando a eternidade. Deus está trabalhando com Paulo, é para a eternidade, é para viver toda a eternidade com ele. Deus quer Paulo perfeito, como é Jesus, e Deus está trabalhando na vida dele. Então Paulo falou o quê? Então agora eu me glorio nisso. Antes eu ficava contrariado, antes eu ficava frustrado, mas agora eu entendi. Então louvado seja o nome do Senhor por esse espinho na carne. Não porque Deus está fazendo, Ele não tirou para me proteger de mim mesmo. Os irmãos entenderam isso? Então veja, mesmo que tenhamos frustrações nesse ano, essas frustrações servem para moldar as nossas vidas, moldar a minha vida, moldar a sua vida, e vai fazer um bem para a eternidade, porque se tiver algo
que verdadeiramente vai fazer mal para você e vai fazer mal para mim, Deus não permite que aconteça. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Isso significa então que agradecer é a forma de terminar. E olha o que aconteceu nessa parábola. Veja, os 10, como eu falei esses dias atrás, os 10 foram curados. Os 10 foram libertos da lepra. Os 10 começaram uma nova etapa. Mas então veja, os 10 pediram algo para Jesus. E Jesus fez. Jesus fez aquilo que eles pediram. Mas um voltou. Os 9 foram viver a vida. Esse que voltou, esse único que voltou, chegou e veio glorificando a Deus. E agradeceu a Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você agradece a Deus, você está glorificando a Deus. Porque o que é o agradecimento? Você não agradece alguém por pagar o seu salário. Você não agradece alguém, se você me vende essa caixa e eu te pago, você não me agradece por pagar. Por quê? Eu não fiz nenhum favor para você. Não fiz nenhum favor, por quê? Você me deu a caixa e eu te paguei o valor dela. Você trabalhou para mim e eu paguei o salário. Isso não tem favor, isso é uma troca. Então não tem agradecimento de ambos os lados. Agora, quando é que você agradece? É quando o outro lado fez um favor para você. Quando o outro lado fez algo que não precisava fazer, que não tem obrigação de fazer, não tem responsabilidade de fazer, tem nada e fez. E você reconhece isso, aí você vai lá e fala, obrigado pelo que você fez. Eu quero agradecer, eu estou feliz com isso me fez um bem, obrigado. Ou seja, o agradecimento põe os pingos nos is. O agradecimento deixa claro que quem faz é Deus. Eu não tenho nada a ver com isso, é o poder de Deus, é o amor de Deus, é a graça de Deus, é o favor divino. E eu estou só agradecido a isso. Foi o que esse homem fez. O agradecimento é colocar e falar, olha, apesar de mim, o Senhor fez. Apesar da minha atitude, da minha postura, da minha falta de fé, o Senhor fez. Apesar da minha vida não ser a melhor, o Senhor me guardou, o Senhor me protegeu. Isso é agradecimento. Agora olha o que acontece. Esse homem já estava curado da lepra. Os outros 9 também. Mas esse, quando agradeceu, o que Jesus falou? Vai, a tua fé te salvou. Os outros 9 ficaram curados da lepra, mas não foram salvos. Esse foi o único salvo. E por que ele foi salvo? Porque ele agradeceu. Ou seja, você pede as coisas a Deus, Deus faz. Mas quando você agradece, Deus te dá algo que você nem pediu. Aí foi uma escolha divina. Eu vou te falar uma coisa. Se tem alguém que sabe escolher algo que vai te fazer bem, chama-se Deus. A Bíblia diz que eu e você não sabemos pedir o que convém. Nós pedimos e Deus dá. É igual meu neto lá, eu quero sorvete. Tá bom, o sorvete não vai fazer bem nenhum para ele, mas ele quer, mas eu dou. Mas eu dou algo mais para ele, que vai ajudá-lo, arroz e feijão, que ele não quer, mas isso vai fazer bem para ele. Ele só vai descobrir isso anos depois. Então veja, quando existe o maná, que você vê, que você vai lá e colhe, que você se alimenta, que é o que você pede, que é o que eu peço. Mas a Bíblia fala lá em Apocalipse do maná escondido. Aquele que ninguém sabe, só Deus sabe. E Ele oferece para você, quando? Quando você agradece. Aí não é mais um pedido seu. Aí agora é Deus olhando para você e falando, esse é meu filho amado. Agora eu vou abençoá-lo com algo eterno. Com algo que ele não pediu, mas eu vou dar. Muito mais importante do que aquilo que ele me pediu. Então veja, quando você agradece a Deus, quando você olha para o ano, para a etapa que está acabando e agradece ao Senhor, o seu próximo ano será infinitamente melhor. Porque você resolveu, primeiro, essa etapa. Resolveu as suas frustrações. Você entregou para o Senhor. Você colocou os pingos nos is. Você entendeu, Deus me protegeu e guardou. Mesmo que eu não estou entendendo, eu sei que isso é para o meu bem. Então você glorificou a Deus. Quando você faz isso, Deus te abençoa para frente. Ele não abençoa para trás, é para frente. Esse homem saiu salvo. Ele era samaritano, os outros eram 9 judeus. Os judeus esperavam o Messias. O Messias estava ali diante deles e eles não o receberam, mas recebeu a cura que o Messias produziu. O outro não, recebeu a cura que não esperava o Messias e ainda recebeu o próprio Messias. Tudo porque agradeceu. Sabe, irmãos, se tem uma coisa que não existe nessa geração hoje, é agradecimento. Eu fico olhando a minha geração, sei que
é tempo pra caramba, mas eu sou agradecido à minha mãe, meu pai, que já faleceu e tudo, por tudo aquilo que eles fizeram. Mas eu conheço hoje jovens, não é adolescentes, que não são agradecidos aos pais. Os pais geraram, cuidaram, puseram na escola, dar comida, dar roupa, tudo, dar amor e tudo, e eles são mal agradecidos com os pais. Isso é uma geração que o mundo está criando. Você já ouviu, infelizmente, no Brasil, a cultura de agradecimento é uma coisa rara. É uma coisa rara. Porque isso é mundo. Mas eu e você não fazemos parte desse mundo, nós fazemos parte do reino de Deus. E aqueles que fazem parte do reino de Deus são agradecidos. Agora, se o ano ainda veio o que você pediu na embalagem que você esperava, melhor ainda. Então aí sim eu tenho mais motivo de agradecer. Por quê? Porque eu entendi. Mesmo aquilo que eu não entendo, eu deveria ser agradecido. Mas quando eu entendo, melhor ainda. Ou seja, você quer terminar qualquer etapa da sua vida, em qualquer coisa que você faça, seja agradecido. Você trabalha numa empresa, alguém te demite, às vezes você foi demitido, e às vezes de forma até injusta, alguma coisa. Tem gente que briga, entra na justiça e tudo, tá bom. Você fechou uma porta. Mas se você chegar lá e falar, eu sou agradecido pelo tempo aí que eu trabalhei aqui, que nós combinamos, fizemos uma parceria e tudo, tá? Vai trabalhar em outro lugar, vai para Deus, busca outro emprego e tudo. A porta ficou aberta para você. A porta ficou aberta. Por quê? Você é agradecido. Todo mundo quer trabalhar e quer viver, quer se relacionar com alguém agradecido. Não tem nada pior do que você viver com alguém que é ingrato. Sabe que muitas pessoas, líderes de células, às vezes desistem de liderar a célula, porque ele não vê agradecimento, às vezes, dos membros em relação a ele. Ele fala, puxa vida, eu estou aqui, ou eu oro, eu ensino e tudo, e a pessoa fala, você não fez nada pela minha vida. E aí, às vezes, ele desiste, de forma errada, porque deveria ser agradecido a mesma essa pessoa que faz isso, porque essa pessoa que faz isso está ensinando ele a não ficar olhando para homens, mas fazer a coisa tão somente por amor às vidas. Mas às vezes então falta agradecimento dos dois lados e destrói os dois lados. O outro não recebe da parte de Deus e ele também abre mão às vezes da função, sendo que deveria ser agradecido a Deus por estar trabalhando com alguém completamente ingrato, mas aprender a amar a pessoa a si mesmo. Quantos casamentos são destruídos por causa disso? A pessoa foca nos defeitos do outro, ao invés de agradecer por aquilo que o outro está fazendo e está vivendo no casamento. Irmãos, agradecimento é uma chave poderosa de vida. Eu todas as vezes não faço mais casamento, é raro eu fazer, porque são muitas as pessoas, então os nossos pastores de cada prédio fazem, e os nossos pastores auxiliares, mas quando eu fazia casamento, a hora que eu falo assim, eu vos declaro casados, aí eu dava oportunidade para eles terminar a etapa de solteiro. E como que eu falava para todos os noivos ali? Agradeça. Agradeça as pessoas que foram importantes na vida de vocês como solteiro. Porque a hora que vocês agradecerem essas pessoas aqui publicamente, elas vão estar bem dispostas a ajudar vocês nessa próxima etapa. Então agradeça. E aí, sempre os casamentos, a cerimônia pelo menos que eu faço, termina assim, agradeça. Alguns exageram muito, outros são bem tranquilos. Porque eu já fiz casamento que a pessoa passou 1h30 agradecendo. Eu falei, Jesus, ele entendeu 100% e não quer esquecer de ninguém, de nada. Aí começa a contar a história quando nasceu, aí depois não sei mais quem, aí depois tudo, agradecendo todo mundo, amém. Mas não sei se o povo está preparado para ficar 1h30 ouvindo alguém agradecendo algo. Entendeu? Então, isso é uma chave. E por que é que nós fazemos o nosso culto de primícia? E a primeira coisa que nós fazemos nesse culto, nós entregamos diante do Senhor os nossos agradecimentos pelo ano. Para que fazemos isso? Para que você termine o ano bem. Para que você consiga enxergar a bênção, a graça, o favor, a bondade, o amor de Deus pela sua vida. Sabe, aqueles que são fiéis nos seus dízimos e nas suas ofertas, é uma boa hora para você pegar o seu cartãozinho. A gente sempre deixa ali relacionado o que você ofertou e tudo, para você ver, nossa, eu dei dízimo disso tudo, quer dizer que eu recebi tudo isso. Nossa, foi bênção. Eu que não soube administrar. Não soube administrar o dinheiro, porque entrou, olha aqui a prova. Então é momento de você agradecer. Estou te falando isso para que você passe o mês de dezembro inteiro pensando. Avalie o ano, janeiro, fevereiro, março, abril, todos os meses, para que você anote, não esqueça de nenhum dos benefícios do Senhor na sua vida. Isso é o que o salmista diz. Anota tudo, ora a Deus, fala assim, eu não quero esquecer de nenhum.
quero anotar tudo. Faça isso. Essa é a primeira coisa do culto das primícias. É agradecer pelo ano que terminou. Pergunta para o seu irmão, você quer terminar o ano bem? Fala para ele, começa agradecendo. Então você tem agora o mês, estou te falando isso no início do mês, para você anotar tudo isso. E aí, a hora que você parar nas suas frustrações, pensa, fala, Deus, por que a coisa foi assim? O que isso gerou na minha vida? Se gerou frustração, ressentimento, mágoa, fala, eu preciso mudar isso aqui, porque isso aqui vai me fazer mal. Mas se aquilo transformou você em alguma coisa, sua forma de pensar, sua forma de ver e tudo. Ontem meu neto falou um negócio para mim que eu fiquei pensando. Tudo que acontece na minha vida eu paro para pensar, irmãos. Eu oro a Deus e fico pensando. Estava pensando na palavra de hoje. Eu estou lá na minha sala, ele está lá dentro da sala, na minha sala brincando e tudo. Ele fala, vovô, brinca comigo. Eu falei, não, agora não posso. Aí tá bom, aí brinca lá sozinho. Daqui a pouco, vovô, brinca comigo. E aí, eu falei, não, tem que terminar aqui, meu filho, daqui a pouco eu brinco. E a Zanilda também estava envolvida não sei o que lá, tudo, então, e eu estava lá assim, não, brinca comigo. Aí eu falei para ele novamente, fiquei lá. Mas aí Deus falou para mim, pois é, você fez isso com seus filhos, agora você está fazendo com seus netos também. Você já reconheceu que você devia ter brincado mais com seus filhos. Agora que você tem a oportunidade de brincar com seu neto, você não brinca? Você não pode fazer isso de madrugada, qualquer outro horário, o menino vai dormir, aí você faz. Por que você não pode brincar com ele? Eu fiquei pensando, eu não lembro dos meus filhos falar para mim brincar com ele, mas meu neto fala. Então, ou seja, eu estou aqui pensando e vendo aquilo e meditando e falando, peraí, eu tenho que mudar isso aí. Aí eu fui brincar com ele, mas a minha brincadeira dura 2 minutos. A brincadeira dele é 24 horas. Nem fôlego eu tenho para brincar, se eu quisesse. Mas eu tenho que aprender a brincar. Eu não fui acostumado a brincar. Não fui criado assim, não aprendi isso. E eu falo, mas eu preciso fazer isso, porque Deus está falando para eu aprender. E ele pôs esse menino aqui para eu aprender isso. Eu falei, então, eu preciso aprender. Sabe, você precisa avaliar o que aconteceu. Você aprendeu algo. Deus falou algo com você durante o ano. Então, agradeça porque Deus te ensinou isso, mudou sua cabeça, mudou o princípio, a experiência é outra. Você já passou por aquilo, mas agora você está passando isso com uma experiência mais elevada, aprendendo algo a mais. Então eu vou te falar, o que não falta nem para você e nem para mim é motivos para agradecer ao Senhor. Abraça isso como princípio de vida.